Olá, muito boa tarde, bem-vindos àquele que já é o nosso 11º monólogo de Direito Comercial. Para quem esteve presente ou para quem acompanhou os últimos 10, não será grande mistério o facto do meu nome ser Rui Clássico. Para os outros, para quem agora só começa, uma vez que estamos a inaugurar o ano 2012, os meus primeiros votos são, obviamente, para as maiores felicitações, primeiro pessoais e depois académicas. Posto isto, esgotados os nossos preliminares, vamos hoje enfrentar a delicada temática dos títulos de crédito. Não vamos esgotar hoje ou aprofundar nestas matérias, mas umas pinceladas iniciais, introdutórias à complexa noção de títulos de crédito. Começo, num primeiro ponto, por partir ao meio a definição de títulos de crédito, dissecando-a de forma repartida, primeiro analisando a noção de título e depois a noção de crédito. É mais fácil perceber a noção de título. Falar de título de crédito é falar de documento. A noção essa que nos oferece o Código Civil, no artigo 362, se a memória não atrapalha, ou dizer algo como documento é uma qualquer obra humana que permite repetir ou representar uma pessoa, uma coisa ou um facto. Ou seja, são documentos, os papéis, as fotografias, os quadros, as esculturas, as pinturas, ou seja, qualquer criação do homem que permita representar um facto, uma pessoa ou uma coisa. De todos os documentos, apenas podem consubstanciar títulos de créditos o documento escrito. Ou seja, é uma característica primeira do título de crédito, é ser um documento escrito. Se desta forma sumária definimos título, vamos agora debruçar-nos sobre a noção de crédito. E a primeira forma, o primeiro momento, o primeiro passo para nos debruçarmos sobre esta noção é perceber o que é que significa crédito. E, indo vasculhar nos dicionários da economia, vamos descobrir que crédito é qualquer coisa como o diferimento no tempo de uma contraprestação. Ou, por outras palavras, a troca para o futuro de uma prestação. Deixem-me simplificar. Quem já me conhece sabe que não tenho paixão pelo complexo. Acho que o nosso papel de quem está deste lado é tentar pegar e desconstruir os conceitos. Muito simples. O que é um crédito? O que é comprar um bem a crédito? É usufruir hoje do bem, ter hoje o prazer inerente à aquisição do bem e protelar no tempo, arrastar para mais tarde o sacrifício, ou seja, a prestação. Dito assim, parece que o crédito, ou o inverso do crédito, o contrário, o antónimo do crédito, seria o pronto pagamento, o comprar a pronto pagamento. É um erro recorrente, mas um erro. É importante ter presente que o crédito é, ou o contrário do crédito, é a poupança. O contrário de comprar a crédito é primeiro poupar, primeiro o sacrifício e depois, no momento posterior, o prazer da aquisição. Permitir o acesso ao crédito, uma sociedade de acesso fácil ao crédito, é uma sociedade que, por decorrência dos próprios factos, é uma sociedade que inverte
este modelo tradicional de primeiro sacrifício para depois prazer para o modelo inverso, ou seja, primeiro o acesso aos bens e só depois o sacrifício inerente ao pagamento desses bens. Ou seja, o acesso ao crédito é hoje nuclear numa sociedade que está erigida nos moldes como os conhecemos. E, por ser assim, uma das valências primeiras do direito comercial é promover o acesso ao crédito. É criar mecanismos que permitam que aqueles que querem investir possam usufruir dos capitais inativos daqueles que pouparam. Falar de títulos de crédito é falar de formas que tornam mais simples, mais rápido e mais seguro a circulação de riqueza, sendo que a circulação de riqueza é algo que vai depois fomentar a criação de riqueza. Vamos a falar de títulos de crédito e estes encontram a sua gênese nas letras de câmbio encontradas, difundidas na Itália medieval, porque, contudo, nasce a Itália. E qual é o mecanismo das letras de câmbio? A letra de câmbio era uma forma de tornar mais simples, mais rápido e, sobretudo, o ênfase aqui era a segurança, tornar mais seguro o comércio. Como? Através da intervenção de um bancário. Como é que nascem as letras de câmbio, os antepassados, as letras de hoje, os cheques de hoje? Nascem por imperativos de segurança da seguinte forma. Um comerciante que precisava de ir contratar, negociar a uma outra cidade, fazia um depósito num banco que lhe dava uma carta, uma litera, dirigida a um outro banqueiro de uma outra cidade, onde depois se iria entregar a carta e ser-lhe devolvidos os montantes depositados e depois estabelecendo as relações comerciais com base nesses valores. Posteriormente, a carta começou a ser entregue a comerciantes que a aceitavam como meio de pagamento. Por sua vez, outros comerciantes dirigiam-se ao banco e eram ressarcidos daqueles valores. Estamos a falar sobre títulos de crédito e importa ter presente as 4 características dos títulos de crédito. Primeira característica, a incorporação, que outros autores, e talvez de forma mais correta, designam por legitimidade. O que nos diz a incorporação? Diz-nos que a posse do direito é indispensável para exercer o direito constante no título. Dito de outra forma, é como se o direito incorpore no título. Sendo que, sem a posse do título, não é possível exercer o direito. Por outro lado, falar em incorporação ou legitimidade também é dizer que o devedor desonera-se validamente desde que cumpra perante quem tem a posse material do título. Ou seja, eu, devedor, fico desonerado, fico desobrigado desde que faça o meu pagamento aquele que tem a posse formal do título. Segunda característica dos títulos de crédito, e a mais premente de todas, porquanto é em função desta que todas as outras existem. Circulabilidade. Porventura, era por aqui que devia ter começado esta explicação. O que é circulabilidade? É a possibilidade do título ser transmitido, de passar de pessoa para pessoa. Acontece que, mais do que uma possibilidade, uma mera hipótese, uma factualidade, a circulabilidade é a função económica do título de crédito.
Dito com outras roupagens, os títulos de crédito existem para circular. É esta a sua função. Daí que todo o arrazoado jurídico, todo o conjunto de normas legais que regulam os títulos de crédito visam permitir, facultar, facilitar a transmissão, a circulação dos títulos de crédito. O terceiro requisito é a literalidade. Esta característica ensina-nos que o título de crédito, a determinação da sua existência, o seu conteúdo, os seus limites, as suas modalidades, decorrem do teor literal do título. Ou seja, o título vale de acordo com o conteúdo do seu texto, não sendo possíveis de se opor exceções que não decorrem do texto do título. Ou seja, e termino repetindo-me, o título vale tal como consta do seu texto. O que não tiver no seu texto é inoponível, é inexistente face àquele título. Finalmente, autonomia. Autonomia, quer face à relação subjacente, quer face aos anteriores portadores. Comece por estes, que é mais fácil a sua explicação. Quaisquer vícios, quaisquer problemáticas, quesilhas, dilemas relacionados com anteriores portadores do título são inoperantes face ao atual portador. Ou seja, cada transmissão faz nascer um título novo, liberta um direito novo, um título novo, liberto dos ónus inerentes aos anteriores portadores. Os malefícios a estes inerentes não são oponíveis ao novo portador, desde que, iremos perceber depois, esteja de boa fé. Finalmente, a autonomia face à relação subjacente. A relação subjacente não é mais que a relação fundamental que está na base do nascimento do título. É, por obra e graça da relação subjacente, que nasce o título de crédito. Mas o que significa a sua autonomia? Significa que os vícios, as exceções, as limitações da relação subjacente não podem ser arguídas, levantadas, suscitadas para invocar o não cumprimento do título. Ainda que haja um vício válido, ponderoso, forte, relacionado com a relação subjacente, isto não justifica o incumprimento do título de crédito, a chamada relação cartolar. E é à volta dos títulos de crédito que vamos realizar a nossa próxima conversa. Até breve!